porque Ele quer que esse vaso fique da maneira que agrada aos olhos dEle, da maneira que é o correto. E Ele amassa, né? Parece que a gente não vai aguentar aquele amasso todo, e Ele espreme, até que Ele tire a última raiz do meio, a última folhinha que está lá no meio, o pedrisco, a pedra. Alguns têm quase a pedreira toda, né? E dá trabalho, mas Ele tira, desde que a gente permita. Depois que Ele termina esse vaso, Ele vai ter o mesmo procedimento, Ele vai moldar, depois que Ele termina o amassar do barro. Agora Ele começa a moldar esse barro. Ele vai moldando do jeito dele. E nesse meio do caminho, se houver alguma resistência da nossa parte, com alguma impureza que tinha ali no barro, e a gente escondeu, e Deus não tirou, não teve como fazer, porque a gente não permitiu, nós temos vontade própria. Esse barro leva mais tempo para esse processo de modelar. E nesse tempo de processo, o barro endurece. Porque se nós estamos insensíveis para ouvir a voz do Senhor naquilo que Ele quer, para que Ele nos purifique, que Ele limpe esse barro, a gente está criando uma resistência. O Senhor está querendo operar, mas a gente vai endurecendo o barro do coração, a gente endurece. E não tem outra saída para Deus. O que Ele faz? Ele não abre mão, Ele não joga fora. É um barro escolhido. Escolhido para vasos escolhidos. Ele não lança fora, mas Ele desmancha esse barro, Ele joga lá de novo, junto com o barro novo, e nós vamos ter que passar por todo o processo novamente. Vai começar a pisotear com o pé, vai ser amassado, sovado, para que se purifique. E isso Deus faz conosco quantas vezes for necessário, até que esse barro esteja preparado para se tornar um vaso de honra. E aí sim, quando nós permitimos, no tempo certo, Deus vem e modela esse vaso. Aí Ele faz um vaso lindo aos olhos dele, né? De repente feio aos olhos dos outros, né? Mas aos olhos dele, lindo e perfeito. E Ele prepara esse vaso. Ele vai preparar, Ele vai deixar secar. Ele não permite rachadura, porque se houver uma rachadura, na hora que Ele termina de modelar, houver alguma rachadura, Ele não vai passar cerinha de abelha, não. Porque Ele quer vaso resistente. A cera de abelha, com o tempo, com o líquido que está dentro, esse vaso vai vazar. E Ele não aceita. Ele quebra esse vaso novamente. E começa todo o processo, até que esse vaso esteja pronto para aquilo que apraz a Deus, o propósito de Deus. Preparou o vaso, vai secar, aí ele vai para o fogo, a parte mais dolorida. Vai para o fogo, e no fogo tem que ter a temperatura certa, porque se você colocar fogo demais, queima o barro, pode rachar, pode quebrar. Se você colocar temperatura de menos, não vai chegar no ponto que esse barro tem que chegar. E quando vir as intempéries das chuvas, as tempestades, o vento, esse vaso não vai resistir. Ou ele vai rachar, vai se derreter, ou vai virar pó. E Deus tem um trabalhar perfeito. Agora, para isso, nós temos que permitir. Eu trouxe essa palavra para a Vida Nova por quê? Diz que vida nova, né? A vida nova é quando? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós aceitamos Jesus, nós recebemos Jesus, a gente se batiza, e aí a gente diz a palavra que nós somos novas criaturas. Só que pode acontecer, e às vezes a gente confunde vida nova com nova vida. Eu posso ter uma nova vida sem ter uma vida nova. Eu tenho um exemplo vivo aqui dentro de uma nova vida, meu neto que está ali, ó. Os mais novos não sabem, ele com 5 anos de idade foi atropelado, ficou 11, 12 minutos sem respirar, sem batimento, quer dizer, estava morto. E Deus ressuscitou. Hoje é um milagre vivo que eu vejo todo dia dentro da minha casa.
Não tem nem como eu negar mais a Cristo, não é culpa dele. Ele tem vida nova, ele teve uma nova vida. Agora eu não sei se ele já teve uma vida nova. Jovem, novo, eu não sei se ele já teve um encontro verdadeiro com Jesus. A nova vida você pode ter. Um milagre de Deus, né? Acontece, a gente vê acontecer os milagres, Deus te dá uma nova vida, mas você não tem uma vida nova. Por quê? Porque você não se entregou nas mãos do oleiro como você deveria. Às vezes a gente fica 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. Eu vivo dentro da igreja, eu sou dizimista fiel, eu faço a obra, eu faço a missão resgate, eu vou para a rua, eu subo aqui, pela graça de Deus, ele traz uma palavra. Mas será que eu realmente tive essa vida nova? Porque a palavra diz que você é salvo pela graça. Eu até anotei aqui, ó, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E lá em Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu ouço, mesmo dentro de igrejas, né, o pessoal fala: não, eu não preciso fazer nada, é pela graça. É pela graça. É pela graça. A salvação é pela graça. Então eu não preciso fazer nada. Não, eu preciso. Eu não posso fazer nada para ser salvo, porque ele é pela graça. Mas tem algumas coisas que eu preciso fazer. Eu não posso fazer para ser salvo. Eu ouço dizer também que uma vez salvo, sempre salvo. Também é uma outra verdade. Porque eu não posso fazer nada para ser salvo, mas eu posso fazer muita coisa para perder a salvação. Dependendo da minha atitude, muita coisa eu posso fazer para perder a salvação. Porque pela graça sois salvos. Mas tem uma condicionante: por meio da fé. Então eu preciso ter fé para ser salvo. Porque se eu não acreditar em Cristo, como é que eu vou ser salvo? Aí lá em Romanos fala que, né, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra, que é o que nós estamos fazendo aqui, para edificar a nossa fé. Se eu não venho, eu não procuro a Deus, eu não abro o meu coração, eu não abro para receber a palavra, para que venha a fé. Porque a graça, a gente é salvo pela graça, mediante a fé. Eu preciso ter fé. E a palavra ainda diz também que a fé, na continuação, no versículo 9, diz assim: ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem de obras, vem pela fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso estar pronto para estar ouvindo a palavra de Deus. Bom, então é só isso? Não, não é só isso. Tem algumas coisas que, se você verdadeiramente, você teve um encontro com Cristo, você aceitou Ele como teu Salvador, que você tem que deixar de praticar, e você tem que começar a praticar outras coisas. Como é que eu posso ser salvo? Eu posso ter uma vida nova se eu não tiver os frutos do Espírito. São 9 os frutos do Espírito, né? E se eu não tenho os frutos do Espírito, se eu não deixo Deus trabalhar em mim os frutos do Espírito, eu não tenho arrependimento, eu não pratico o perdão. Isso é uma coisa importante para nós. A gente vive isso no dia a dia. Todo mundo fala que é muito difícil
você perdoar. Eu não acho. Eu acho que perdoar é fácil. O difícil é pedir perdão. É um orgulho da carne, que às vezes você tem vontade de ir naquele irmão que por algum motivo você tem alguma coisa com ele, e aquilo te incomoda também, mas você não tem, não sei dizer se é coragem, mas você não consegue ir até ele para pedir o perdão. Porque para perdoar é fácil, né? O irmão Rogério me ofendeu, então ele veio me pedir perdão, né? Eu estou num nível superior dele, né? Eu estou superior. Ele vai pedir o perdão e eu vou liberar ou não. Se eu não liberar, minha vida está retida. Mas é mais fácil. Agora, eu ir até o irmão Rogério e eu pedir perdão é mais difícil. E o perdão é tão importante que na única oração que Cristo nos ensinou, Ele está ensinando os seus discípulos: deveis orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, em algumas traduções, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A única oração que Jesus deixou para nós. No meio da oração, Ele ensina que você tem que pedir perdão. E muitas vezes nós resistimos. Então não tem como eu ter uma vida nova com Cristo se eu não tenho a humildade, a liberdade de pedir perdão para o meu irmão. Se eu não libero o perdão para o meu irmão. E às vezes a gente acaba ofendendo o irmão, a irmã, às vezes por uma coisa boba, mas acaba, né? Magoando o irmão, e fica aquela rusga, e aquilo só vai crescendo. Então, para que eu possa ser um vaso preparado pelo oleiro, eu tenho que aprender a pedir o perdão. Tem que ter o arrependimento, né? Tem que ter a longanimidade. E em Marcos 11, 25 e 26 fala do perdão, diz assim, ó: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Você vê, está lá em Marcos. Quando você está orando, é a hora de você liberar perdão, né? A gente ora todo dia, né? Pelo menos era para orar, né? Todo dia a gente ora. Que nessa hora da oração a gente lembre de alguém que porventura nos magoou por algum motivo, e que a gente libere o perdão. Se a pessoa tem que se dirigir até você para pedir esse perdão ou não, aí já é com ela. Agora, se você ou fez alguma coisa para ofender, para magoar, se dirija até essa pessoa, vai até ela e peça perdão. Porque se nós queremos ter vida nova, Ele não vai dar. O Senhor não vai dar uma vida nova para nós se não houver o arrependimento sincero e não houver o perdão. E não sou eu que está dizendo, é a palavra dele. É a única oração que Ele ensinou para a gente. Ele fez questão de colocar o perdão como uma coisa essencial. E a gente, às vezes, muitas vezes, a gente acaba retendo, né? Retendo a vida de uma pessoa por falta de a gente liberar o perdão. E isso, irmãos, eu estou falando primeiramente para mim. Porque até pouco tempo eu tinha uma certa dificuldade com o perdão. Hoje, graças a Deus, não tenho mais. Porque faz mais mal para a gente
que não perdoa do que aquele que você não perdoou, que não é perdoado. Porque a gente não tem paz. Então, se eu quero ser um vaso para ser usado por Deus, eu tenho que deixar isso ser trabalhado. O vaso está pronto. Aqui, cada um de nós é um vaso escolhido. Se esse vaso não tiver do jeito que Deus quer, se não tiver os olhos dele preparado, ele vai quebrar. Ele vai quebrar, ele vai amassar de novo, você vai começar lá no processo, lá atrás, tudo de novo. Passar pela amassada, pelo pisoteio, pelo fogo. E ele não abre mão até que você seja um vaso preparado. E acontece às vezes com a gente, irmão, depois da gente pronto, Deus teve um trabalho com a gente, o vaso está pronto. E agora? Esse vaso vai ficar vazio? E muitas vezes fica vazio. O vaso está pronto para ser cheio, para receber, e às vezes ele se recusa. O vaso lá do mundo não tem escolha, nós temos, a gente não pode nunca esquecer disso. A gente tem vontade própria, o livre-arbítrio. E muitas vezes depois de pronto, estaria prontinho para a gente, né, servir a Deus, ser um vaso de honra, a gente retém e continua vazio. Eu já queria ir chamando aí os levitas, se eles quiserem ir subindo, que o tempo voou. E muitas vezes, pior ainda do que estar vazio, é com o que nós deixamos encher esse vaso. Um vaso de honra é para ser cheio de azeite, ser cheio de vinho, né? E muitas vezes, ao invés do vinho, a gente se enche de vinagre. A gente fica amargo, fica azedo. E Deus trabalhou, Deus fez tudo o que Ele precisava com a gente. Só que nós não estamos permitindo. Porque nós não estamos permitindo que o Espírito Santo produza em nós os frutos. E se a gente não permitir que Ele produza em nós esses frutos, nós não vamos produzir nada. Está lá em Gálatas 5:22, né? Diz assim: mas o fruto do Espírito é a caridade, que em outras traduções amor, né? É o gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pode ser, e com certeza é, às vezes a gente não tem todos esses dons, porque é difícil, né? A carne, ela se revolta, ela se levanta, mas a gente tem que ter pelo menos a maioria e permitir que o Senhor trabalhe e pedir para Ele que Ele trabalhe naquilo que ainda nós não temos, que nós ainda não dominamos. A oração, já passei isso para a igreja, né? A oração, a gente dá através da oração autoridade, autorização para Deus agir na nossa vida. É isso que nós fazemos através da oração, porque Ele deu o domínio da terra para nós, então nós temos que autorizá-lo a fazer qualquer coisa na terra. Então que a gente possa, na hora da nossa oração, a gente fazer uma avaliação muito íntima nossa, cada um de nós, e ver qual é o fruto que eu não estou produzindo ainda, né? Para mim ainda falta. Deus já trabalhou um bocado, mas ainda falta mais. Mansidão, Ele precisa trabalhar mais em mim. Eu reconheço isso. Isso já é um bom passo, porque a partir do momento que eu reconheço, eu oro a Deus e peço a Deus, e Ele vai dar. A fé, a própria fé, mas a minha fé é pequena. Diz a palavra que basta ser do tamanho do grão de mostarda. Mas a fé também é um dom de Deus. Está aqui, a fé no meio dos frutos do Espírito.
Então a fé não é eu, porque eu busquei, nossa, agora eu tenho muita fé. Não, eu busco, eu peço a Deus e Ele me dá. Ele me dá na proporção que eu busco. Se eu buscar muito, Ele vai me encher. Se eu buscar pouco, Ele vai me dar pouco, porque Ele respeita a minha vontade. Mas o que Ele quer verdadeiramente, é que a gente seja cheio, um vaso cheio. O vaso cheio para poder servir a outros que chegam vazios na igreja, chegam ainda precisando de ser trabalhados, chegam às vezes no barro impuro, o barro cheio de pedrisco. Quando eu cheguei, eu fico imaginando o trabalho que foi dado, né? E tem um outro que não está aqui, o Marcelo, que eu tenho liberdade de falar, é outro também que deu um trabalho danado. Mas Deus fez e está fazendo o vaso de acordo com o que Ele quer. Mas por quê? Porque chegou uma hora que você cansou de ver a massa, vai no fogo, desmanchou, volta, começa a amassar de novo, você fala, peraí, é melhor eu me entregar, deixa o oleiro trabalhar, deixa ele amassar o barro da maneira dele, deixa ele fazer da maneira dele, porque o processo é muito mais rápido. Todos nós passamos pelo processo. Você está no mundo, está tudo bem, bem assim. O demônio não te atenta, não te traz transtorno, por quê? Isso aqui não tem que me preocupar, esse já é meu. Aí a hora que você se levanta e fala, eu vou servir ao Senhor, Ele se levanta. E Ele tenta de toda maneira nos brecar. Ele vem com as tentações. Mas a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós só precisamos resistir. A força quem nos dá é o Senhor, é o oleiro. Eu queria deixar essa mensagem com a igreja. Eu tive que acelerar um pouco por causa do horário, mas eu espero que a igreja pôde receber como Deus falou no meu coração. Que a gente possa ter um novo entendimento de qual é o nosso papel diante de Deus. O nosso papel é ser barro na mão dele. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e que eles dominem sobre tudo. Deus pegou da onde para fazer o homem? Do barro. Nós somos barro. Cientistas, vocês podem dar um Google aí que vocês vão ver, tentando provar, como sempre, que a Bíblia é uma fake news, né? Agora é moda falar em fake, né? Que é uma fraude. Eles foram pesquisaram o barro e pesquisaram o ser humano. Tem algumas substâncias que ainda estão pesquisando, mas já encontraram 16 substâncias no barro que tem no homem ser humano. 16 substâncias que tem no barro existe no homem, provado cientificamente. Então o homem veio da onde? Do barro. Aquela conversa de explosão, de evolução, isso aí é conversa para boi dormir. Então quanto mais eles tentam provar que Jesus Cristo é uma mentira, que a Bíblia é uma mentira, mais eles provam a verdade. Nós somos sim vasos de barro. Vasos de barro. Vasos para servir ao Senhor. Nós fomos feitos para a adoração do Senhor, para a glória do Senhor. Então que a gente possa refletir sobre isso. Eu sei que tem momentos que a gente está fraco, que a gente precisa, a gente quer, mas não tem força. A gente ainda tem alguns minutinhos, enquanto nosso Ministério de Louvor vai estar louvando, eu faço um convite para vocês. Primeiro eu faço um convite da seguinte maneira: se tiver alguém no nosso meio que ainda não conheceu Jesus, que não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e quiser fazer uma aliança com Cristo, venha aqui à frente. Se porventura tiver alguém que ainda não fez essa aliança com Jesus, venha aqui à frente, que nós vamos orar pela sua vida. E você, que está necessitando por algum motivo
está precisando de uma oração, porque às vezes a gente se encontra fraco, a gente quer orar, mas precisa da ajuda do irmão. A palavra diz: orai uns pelos outros. Então eu convido vocês, enquanto o louvor estiver tocando, venham aqui à frente. Nós temos obreiros, vai estar orando pela sua vida. Se você estiver sentindo aí a necessidade de uma oração, esse é o momento. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar que o Mar Vermelho tiver que passar. Chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória.
frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se mais águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. Parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera Ele vem, confia Ele vem e faz um milagre. Nada
sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão. Seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Ó Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti. Mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos novas criaturas, nós somos vasos na mão do Senhor, e o que tiver imperfeito é só descansar e deixar Ele trabalhar, que Ele vai aperfeiçoar a obra dele. Amém? Não saiam antes do cafezinho, a gente vai dar a bênção apostólica, mas tem um cafezinho pronto lá, e que vocês possam ir para uma semana de vitória. Quem puder estender as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos nós, e quem crer diz